passar o Santos a limpo. Essa foi a linha de pensamento na posse simbólica do presidente José Carlos Pérez ontem na Vila Belmiro. O interesse pela volta de Robinho e jogos no Pacaembu foram alguns dos assuntos comentados pelo novo homem forte do Peixe. Outro destaque no evento foi o ex-presidente Marcelo Teixeira, que foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. Veja tudo isso na reportagem de Alexandre Silvestre. Assim foi a posse simbólica da recém-eleita diretoria do Santos na noite desta segunda-feira na Vila Belmiro, com os já vencedores Orlando Rolo, vice, José Carlos Pérez, novo mandatário do clube, e Marcelo Teixeira de volta, agora no segundo cargo diretivo mais importante do alvinegro praiano, a presidência do Conselho Deliberativo. Vitória por uma margem apertada a favor dele, de apenas 2 votos. Apertada, mas uma decisão já com um ar de uma vitória do Santos, da unidade, da pacificação. E hoje nós temos uma única unidade no Conselho, em busca sempre do melhor para o Santos Futebol Clube. Como manter a lisura desse sistema todo diretivo do Santos, sendo que o senhor é oposição ao presidente do clube? Não, eu não me considero oposição, eu me considero um homem do clube, a serviço do Santos Futebol Clube, mesmo porque o Pérez e o Rolo são nossas crias. O Pérez trabalhou por diversas gestões em funções importantes no novo milênio junto conosco. Eu entendo que o Marcelo Teixeira foi um grande presidente do Santos Futebol Clube e agora o momento é de união, e ele sabe disso. Qualquer tentativa de conturbar a administração só vai ser ruim para o Santos Futebol Clube. Olha, o Marcelo Teixeira tem história no clube e ele não vai prejudicar o clube. Mesmo porque nós vamos fazer o possível para, se errar, será por incompetência, não será por desonestidade. Então, com certeza absoluta, eu acho que ele vai compor conosco e fazermos um Santos só. O Santos é muito dividido, hoje tem 200 grupos, nós precisamos reunir todos esses grupos, menos ódio e mais união. Nós não temos mais grupo e este é o meu desafio e o meu trabalho, fazer com que através da nossa presença no Conselho a gente consiga primeiro o diálogo, para que esse diálogo seja em busca e a favor dos assuntos do Santos Futebol Clube da melhor forma possível. Nós passaremos o Santos a limpo. O Santos passará agora por um choque de gestão. E eu garanto para vocês que esse choque vai funcionar forte, muito forte. Não teremos mais empregos de apaniguados, de amigos, etc. E, na verdade, teremos um Santos que seja o protagonista de uma grande mudança do futebol brasileiro. É verdade que o Santos vai jogar praticamente metade das partidas do ano que vem no Pacaembu? Essa é uma ideia que a gente pode confirmar para o torcedor? Não, isso é um compromisso. Já comunicamos à Federação Paulista, à CBF e à Sul-Americana que 50% dos jogos será na Vila Belmiro e 50% será em São Paulo. O retorno de Robinho, o rei das pedaladas. A permanência de Ricardo Oliveira, o pastor matador. São assuntos que o novo presidente do Santos trata com cautela. Robinho é um bom nome, um bom menino, identificado com o clube, né? E só o futuro dirá se ele chegará no Santos, porque não vai ser decisão minha, mas vai ser uma decisão técnica. Ricardo Oliveira vai ser analisado pelo novo diretor, e também pelo técnico. Há um obstáculo que ele quer 2 anos de contrato e até pela idade, etc., sem nenhum valor de juízo. É um grande jogador, teve grandes momentos no clube, mas não dá para fazer um contrato de 2 anos com o atleta, porque isso, em tese, é prejuízo para o clube. Se ele topar continua. Se ele topar ele continua. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Normalmente o discurso de um dirigente de futebol, ainda mais depois de eleito ou em campanha, não é muito diferente dos discursos de políticos que nós já conhecemos em Brasília, na Câmara Estadual, na Câmara Municipal, na Assembleia, ou melhor, estadual, enfim.
Então fica aquela dúvida, será que é discurso ou será que realmente existe o empenho de fazer com que o Santos tenha um choque de gestão? O tempo dirá. Espero que realmente as palavras sejam verdadeiras, porque o Santos tem uma camisa muito forte, tem uma história muito rica de títulos, por muito tempo foi um dos melhores clubes do mundo e merece, sabe, ter um tratamento e uma gestão à altura do que a história sinaliza. Entre as questões aí levantadas pelo novo presidente do Santos, me chama a atenção o fato de jogar no estádio do Pacaembu. E vejo com muito bons olhos. Por quê? Porque na Vila, mesmo o Santos com campanha boa, brigando por título, isso no Campeonato Brasileiro deste ano, no Campeonato Brasileiro do ano passado, a média de público em Santos ela é baixíssima. A presença do torcedor nunca foi condizente à campanha que o clube fazia. Nem mesmo quando montou um belo time, ou apresentou um belo reforço, como o Robinho, quando voltou em alta. Né? Havia expectativa de converter esse marketing do Robinho em presença de público, que não aconteceu. Diferentemente do Pacaembu. Quando o Santos joga em São Paulo, a média de público aumenta. Claro que tem um estádio alugado, então quando você faz a relação custo-benefício, nem sempre é vantajoso. Mas do ponto de vista da atração, e se o Santos souber gerenciar isso no sentido de fazer um marketing, de encher a casa, de encher o Pacaembu, como o Corinthians faz no estádio dele, como o Palmeiras faz no estádio dele, o São Paulo andou fazendo também nesse ano, apesar de ser um ano ruim, brigando para não cair, mas com ingressos mais baratos, pode ser bem interessante. Então vejo com muito bons olhos, acho que é uma bela sacada fazer pelo menos metade dos jogos do Santos da temporada no estádio do Pacaembu. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Primeiro, no âmbito político, a gente muito pouco pode falar, porque a gente não vive os bastidores ali, a política do clube. A gente torce para que o Pérez, que é um apaixonado pelo Santos, isso já há muito tempo, ele possa fazer o melhor para o Santos Futebol Clube. Vejo com bons olhos uma outra linha política no Conselho Deliberativo, a volta do Marcelo Teixeira, outro entusiasta que já teve grande passagem, ele, não só ele, como a família toda no Santos Futebol Clube. Então, a gente fica na torcida para que as coisas possam caminhar bem no aspecto político. Sobre Ricardo Oliveira, Celso, o presidente foi taxativo, essa é a posição mesmo. O Ricardo Oliveira só fica se renovar contrato por 1 ano. O Santos só assina contrato por 1 ano. E o Ricardo Oliveira, daquilo que nós temos informação, existem propostas vindo principalmente de Belo Horizonte com um contrato por 2 anos para o Ricardo Oliveira. E caso isso se confirme, o Ricardo Oliveira não fica no Santos Futebol Clube. Outro detalhe importante, essa questão do estádio do Pacaembu, concordo plenamente com o Celso. O Santos tem uma camisa, uma marca muito forte e claro que não pode se desprezar a Vila Belmiro, né? A história da Vila Belmiro, o templo Vila Belmiro. Mas o Santos tem que pensar no aspecto financeiro e se tem uma torcida que tem correspondido aqui na capital é a torcida do Santos nos jogos do Pacaembu. Então o Santos, que ainda não tem um estádio, uma arena, tem a sua Vila Belmiro, que faz parte da sua história, tem que criar alternativas. E uma dessas alternativas, sem dúvida nenhuma, é jogar no estádio do Pacaembu, que essa promessa, que disse o Pérez, se confirme. Agora, um puxão de orelha em torcedor que adora chamar jogador de mercenário, de venal. Você se lembra que o Ricardo Oliveira recebeu uma proposta do futebol chinês? Era para ganhar aproximadamente 1 milhão por mês. Isso equivalia a mais ou menos 2, 3, 4, 5 vezes o que ele ganhava no Santos. Um jogador de quase 35 anos, que poderia fazer a vida dele, e que fez o Santos? Não liberou o Ricardo Oliveira. Não liberou o Ricardo Oliveira. Não pagaram aquilo que o Santos entendia que estava no contrato também, né? Sim, mas veja só. O Santos não liberou porque não pagou o contrato. Mas não se sensibilizou. Porque, poxa vida, é um cara que veio com preço muito baixo, era uma aposta, se firmou, virou artilheiro e tudo mais. Não deixaram ir. E agora, que é a hora da contrapartida, não vamos assinar. Tudo bem, é um novo presidente, é uma outra pessoa, mas é o clube. Não vamos assinar um contrato de 2 anos. Quer dizer, então, por isso que o jogador tem que pensar 2 vezes também, antes tem que ver o lado profissional acima de tudo. Isso vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Há de se respeitar o pensamento do Pérez, não é? Porque o Ricardo Oliveira tem 35 anos, esse ano ele fez 12 mas gols, quando teve um aproveitamento inferior do que foi na outra temporada. Você faz um contrato altíssimo com um jogador desse nível por 2 anos, ele já não rendeu muito esse ano, você fica um outro ano pagando, quando a gente exige comprometimento. Então, acho que o Pérez está correto, é um direito dele, assim como é um direito do Ricardo, e foi um direito do ex-presidente do Santos de não vender,
porque o clube chinês fez uma belíssima proposta para o Ricardo, mas não pagou a multa contratual. Eu entendo que a multa contratual, ela é baseada no salário do jogador, correto. Não é algo também estratosférico. Então, quando a situação começa a funcionar, Celso, dentro do que está escrito na lei, me agrada, acho que fica legal. Não, mas eu acho, eu discordo de você, eu acho que faltou sensibilidade presente do Santos, levar em consideração a idade, o que ele ofereceu e tudo mais. É uma proposta que não vem da noite para o dia, para um jogador de 35 anos. Não tinha nem como fazer dinheiro com o Ricardo. Mas no mundo dos negócios, ninguém faz favor para ninguém, Celso. É a realidade, está no contrato. Você quer comprar? Custa tanto, pode levar. E vem cá, o Santos também deu uma oportunidade para o Ricardo Oliveira quando pegou ele de volta, quando ele estava meio desacreditado. Sim, mas o Santos ainda é lucrar. Se vendesse, é lucrar. E aí, fazer um adendo no que disse o Celso, e aí valeu o profissionalismo do Ricardo Oliveira. Que mesmo, ele ficou lá uma semana meio bicudo e tal, mas ele se comprometeu com o Santos, ele vestiu a camisa. Se não jogou essa temporada toda, teve problema de cachumba, vê se pode. O cara com 35 anos com problema de cachumba, né? Então, mas não foi culpa do Ricardo, eu entendo que as coisas estão caminhando. Tava faltando a vacina, aquela sarampo, cachumba, rubéola. Dei nas crianças semana passada, tem que tomar. Você tomou? Opa, faz tempo isso aí. Bom, e tive cachumba quando era criança. Cachumba quando criança. Vocês também, credo. Bom, temos de tudo, Michel. Já que é pra ter, vamos ter completo. Como vimos, o atacante Robinho, aliás, ô Garrafa, All Star Azul, você tem que cantar pra ele, Celso, você viu? Hoje ele tá todo no estilo aí, o All Star Azul aí, hoje, Garrafa. Eu canto pro Garrafa. Bom, como a gente viu, o atacante Robinho continua na pauta da diretoria do Peixe. E pensando nisso, a gente gostaria de saber a opinião de vocês aí de casa na nossa enquete. Seria um bom negócio para o Santos a volta de Robinho? Gente, sinceramente, eu acho que já deu, já foi. Não, nada contra o Robinho, mas sei lá, eu acho que... Eu não apostaria, não pagaria, até porque não é barato. Se fosse de graça... Tudo bem, se fosse um salário... Não, se fosse um salário, ok, mas não, vai ser um super salário. Não sei, eu acho que tecnicamente... Tá rendendo? Sim, não jogou, não é o mesmo Robinho. Fez 12 gols? Você tem que considerar, quando você compra um carro novo e você vai comprar um carro seminovo passando o tempo, não é a mesma coisa. E aí? Né? Quer dizer, mas também o preço também não é o mesmo. Do ponto de vista técnico, eu acho que pode agregar ainda. Mas tem o Robinho passa por problemas particulares também, não sei até que ponto... O Santos está disposto a administrar isso também, né? Mas tecnicamente sim, eu acho que seria um bom reforço. Para o nível do futebol brasileiro, ainda você entende que o Robinho possa reforçar qualquer equipe de futebol brasileiro. E ele é uma estrela, né? Agora, entra esse aspecto que você bem disse, que o Celso colocou. Então, se é um carro usado, tem que se pagar o valor de um carro usado. Estamos fazendo aqui apenas uma relação, mas não adianta você querer trazer o Robinho, e o Robinho, toda vez que volta ao Santos, ele pede a Vila Belmiro, o CT e um pedacinho da praia para ele. Aí não dá. Né? Então, se o Robinho entender que ele também pode ceder de um lado, o Santos ceder de outro, me parece que é um casamento legal. Aí sim, aí é legal. Aí é um casamento legal.